Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para trazer os dados da pesquisa Datafolha com o nível de popularidade do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, nessa disputa entre governadores para ver quem será o candidato do campo da direita em 2026, já que Bolsonaro provavelmente estará inelegível, é o nome mais forte até agora. O que diz o Datafolha? 41% dos paulistas consideram a gestão do governador Tarcísio ótima ou boa. 22% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Esse número dobrou na comparação com a pesquisa Datafolha, feita há 2 anos, em abril de 2023, logo ali no comecinho do mandato, quando o índice era de 11%. A pesquisa também aponta que 33% avaliam o governo de São Paulo como regular, 4% não sabem dizer. O Instituto entrevistou 1.500 pessoas em 81 cidades de São Paulo entre os dias 1º e 3 de abril. E é claro, Pedro, Sônia, Cláudio, que essas pesquisas que são feitas a partir de agora, com simulações, com cenários, com medição de popularidade, são aqueles números também usados pelos partidos e pelos políticos para tomar as decisões. E acho que, se da mesma forma, Cláudio, como todo mundo pergunta, poxa, mas será que Bolsonaro não vai ser candidato? Acho que muita gente pergunta o seguinte: será que o Tarcísio vai largar uma reeleição na mão para concorrer à presidência? Essas são as perguntas, acho que mais feitas agora no campo político. Se Lula vai ou não tentar o 4º mandato, ninguém pergunta, porque isso aí é líquido e certo, né? Pois é, o governador Tarcísio, inclusive, tem essa outra parte da pesquisa, eu acho que é a que cala fundo, né? Mais de 70% dos entrevistados acham que ele deve ser candidato à reeleição, né? Então, enfim, isso inclusive é meio que uma intenção de votos ali, pode ser considerado, né? E na aprovação do seu governo, 41% consideram ótimo ou excelente. Esses são os mais eufóricos, né? Mas a aprovação geral do governo vai a 70% praticamente, né? Então, o governador de São Paulo está numa situação muito confortável. Eu ouço muito, inclusive já vi isso, né, em entrevistas e tal, de líderes empresariais, de pessoas de várias idades, inclusive, vi em diversas ocasiões, tenho visto, né, nos últimos meses, as pessoas dizendo: ninguém paulista não quer Tarcísio presidente, não quer ele governador, porque ele está fazendo um bom trabalho, etc. e tal. Com o presidente aí é outro papo, né? Então, assim, ele tem esse problema mesmo. Ele deseja ser candidato a governador, né, na reeleição, claramente, mas, de alguma maneira, ele vem se mantendo muito leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquele ato gigante que aconteceu pela anistia na Avenida Paulista, ele fez um discurso muito concentrado nisso, né? De reiterar a lealdade a Bolsonaro, inclusive criando frases de efeito que com toda certeza os bolsonaristas adoraram, do tipo: tá caro, volta Bolsonaro. Ele fez uns apelos assim, muito interessantes do ponto de vista político, ali, de marketing político, que aproveitável do ponto de vista eleitoral. Mas, assim, eu acho que ele não vai poder fugir muito disso, né? O fato concreto, como disse a Thaís, é que o Bolsonaro está inelegível e as chances de isso ser revertido são mínimas, né? Talvez zero. E por isso o campo bolsonarista, o campo conservador, precisa começar a pensar quem será o candidato, né? Imediatamente, porque senão, se demorar muito também, a coisa perde o timing, né? E o nome de Tarcísio é aquele mais mencionado. Justamente, eu queria até te fazer uma observação em cima da tua colocação, que o nome de Tarcísio ele é mencionado, inclusive, para quem é da direita e não votaria mais no Bolsonaro. Mesmo ele não tendo descolado, mostrando uma fidelidade, o Tarcísio ele tem uma coisa que ele não é associado imediatamente à figura de Bolsonaro quando a pessoa quer votar na direita, não quer votar no atual do governo, etc. e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Ouvi aqui de bastidores, em uma reunião política que eu tive aqui em Paris, com brasileiros, etc. e tal, que se o presidente Lula não sair, concordo com a Thaís, que eu acho muito difícil ele não sair candidato à reeleição, Flávio Dino seria o nome. Você ouviu isso?
Não, não. É espantoso. Se isso acontecer, vai ser um choque. Mas também é assim, é um candidato que não teria, como é que eu diria, não teria chance de empolgar o eleitorado aqui, nem mesmo da esquerda, né? Preciso lembrar que Eu achei bem estranho, para ser bem sincera com você. eu acho improvável. Assim, eu nunca ouvi falar nessa possibilidade. O que se fala muito é em Fernando Haddad, né? Como já aconteceu antes, de vir a ser o candidato no lugar do presidente Lula. O que se fala muito aqui é que essa história da candidatura do presidente Lula à reeleição enfim, na verdade ele não quer, não deseja, não pode, tem questões de saúde, idade, ele não está de saco cheio. Esse terceiro mandato ele já demonstrou isso inúmeras vezes. Muita gente aqui não acredita na candidatura de Lula. Mas é assim, ele será candidato, talvez ele se sinta obrigado a uma candidatura, se o nome da oposição for um nome que ameace, digamos assim, o regime, né, tal como está estabelecido hoje. E aí talvez, se é que ele não consiga, se esse regime não consiga tornar inelegível também esse outro, como aconteceu na Venezuela, né, essa alternativa a Bolsonaro, enfim, pode ser então que isso o faça assumir uma candidatura. Mas é muito mais provável que ele não seja candidato e que apoie alguém que seja da confiança dele. O Flávio Dino é da confiança dele, mas eu acho que ele não tem a dimensão eleitoral, né? Sem contar que é muito estranho mesmo um ministro da Suprema Corte renunciar ao cargo para ser candidato a presidente da República. É meio que batom na cueca isso. E aí, no caso de Tarcísio, considerando a possibilidade de Lula ser candidato à reeleição, largar o governo de São Paulo para concorrer pela primeira vez à presidência justo com Lula, que já ganhou 3, e que mesmo mal avaliado na sua gestão número 3, é um player muito forte em corrida eleitoral. E tem outra coisa aqui, né? Uma gestão para entregar obra, para deixar a sua marca, 4 anos, a gente sabe que é pouco, não dá tempo. Principalmente algumas estruturas mais de fundo, a transferência da sede do governo do estado para o centro de São Paulo, por exemplo, a organização das privatizações. Algumas saem no primeiro mandato, mas o grosso vem para o segundo. E aí você sai antes. Olha, não é uma decisão fácil, porque do outro lado pesa o fato dele ser, primeiro, quase que o candidato óbvio, e segundo, o candidato mais competitivo do campo conservador. Muita curiosidade em saber como é que vai terminar essa história dos dois lados. Sem contar, né, que também desarruma muito como é que eu diria, o campo conservador em São Paulo. Uma eventual candidatura presidencial de Tarcísio abre uma briga entre os seus aliados, né? Já abriu, essa briga já está em curso aí, né? Você vê o que quando ficou uma coisa mais evidente de que talvez fosse o Tarcísio candidato a presidente, o Kassab já disse, então eu quero ser candidato a governador. Ele atropelou o próprio correligionário, que é o vice-governador, né? E tem também a história do prefeito, que seria um candidato natural, Ricardo Nunes, né? Mas seria mais um prefeito que abandonaria a gestão. Estamos acostumados já, Cláudio. Isso aí já, pois é, isso em São Paulo nós já estamos já está virando costume. Ninguém esquenta a cadeira.